Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Centro Espírita Vinha do Senhor, em Pouso Alegre. Hoje, o nosso estudo é estudo doutrinário, as leis do trabalho. Inicialmente, nós fazemos uma prece. Eu peço àqueles que queiram e possam colocar uma vasilha com água para ser fluidificada pelos nossos benfeitores, e aqueles que quiserem e puderem cerrar seus olhos na prece que nós vamos proferir nesse instante. Elevando os nossos pensamentos até Deus, até Jesus, para que eles nos iluminem, nos conduzam o nosso estudo e as nossas vidas, para que possamos ter discernimento nas coisas que fazemos, pensando sempre em amar ao próximo, em amar a si e amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus, já que está conosco em nós, estejamos nós também com Ele. Que assim seja. A lei do trabalho está no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, é uma das leis morais. Em Gênesis, na Bíblia, nós lemos no capítulo 3, versículo 19. E o Senhor Deus disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Portanto, desde a criação, o homem está destinado ao trabalho. Isto para garantir o sustento diário, o pão de cada dia. Jean-Paul Sartre, em O Ser e o Nada, completa: o trabalho foi feito para o homem e o homem para o trabalho. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, faz a pergunta 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? E os benfeitores respondem: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades. O trabalho sendo lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os prazeres. Todos aqueles que trabalham muito é para sustentar o muito que tem. O trabalho, sendo lei da natureza, é uma necessidade de todos os povos, sustentáculo de todas as civilizações do mundo. Cumpre a todas as criaturas terem a obrigação de trabalhar para viver. Os três reinos da natureza dão exemplo de trabalho constante. Nós vimos há poucos dias, e estamos continuando vendo, as queimadas acontecendo, o trabalho do fogo consumindo a vegetação seca. Mas podemos esperar que na primeira chuva que cair, aí é o trabalho da natureza também, a chuva caindo,
vai fazer brotar toda aquela vegetação que ficou escondida do fogo. O próprio corpo humano, essa máquina divina, é exemplo de movimentos rítmicos, operando em seu conjunto o despertamento de novas forças. O pulso ainda pulsa, dizia e diz uma cantiga, uma canção. A ciência nos mostra que nada existe parado, inerte. Tudo se movimenta, tudo trabalha, por ordem daquele que a tudo criou. Desde a força do átomo até as constelações, desde os seres rastejantes da terra até os anjos do céu. Todos têm a obrigação de funcionar como co-criadores de novos ambientes. As criaturas não devem se esquecer dessa lei maravilhosa que é a lei do trabalho, feita com amor. O homem não deve somente visar os interesses passageiros, mas sentir e se esforçar para cumprir seus deveres, favorecendo toda a humanidade. Se desejamos trabalhar, façamos com amor, com alegria, sem esquecermos a perfeição que é o amor de Deus. A felicidade em nossos caminhos exige que trabalhemos constantemente. Jesus, quando enviou os 70 companheiros de 2 em 2 para anunciarem a boa nova do reino de Deus, pediu-lhes para permanecerem nos lugares determinados, falando e vivendo os preceitos do Evangelho. Esse era um trabalho divino, e que não ficassem andando de casa em casa, permanecendo no lugar indicado até que fossem conhecidas todos os fundamentos da mensagem de Deus. O trabalho não deve se fixar somente nas coisas materiais, mas se estender em todas as direções. Em todas as direções daquilo que o homem sabe ou precisa saber. Pensar é trabalho. E saber pensar é de ordem divina. Falar é trabalho. E saber falar é de grande valor espiritual. Tudo que existe pode ser alvo de trabalho, mas nem tudo nos serve para operar. Usemos a inteligência com consciência e escutemos o que ela determina no clima de Jesus Cristo, para que possamos fazer bem o nosso trabalho. A civilização, manifestando-se nas leis dos homens, multiplica-lhes o trabalho pelo seu crescimento. Ao ver as suas necessidades e os prazeres que o mundo oferece. Quem rejeita o trabalho que as leis da terra exigem, está se marginalizando e ficando fora da lei da natureza. Mesmo quem já se encontra fora das leis dos homens, sem trabalhar para sobreviver. Que ajude a quem precisa, e que são muitos que precisam. Velhos, crianças, doentes, pois esse é um trabalho com Deus, sob a supervisão de Jesus. Assim ele virá a ser digno do salário espiritual. Quando voltar para a pátria espiritual,
poderá estar à direita do Senhor, ou seja, com a consciência reta e tranquila pelo dever cumprido. Não se pode viver somente para si. É preciso que seja eliminado o egoísmo das atividades humanas. Ele, o egoísmo, é a cerca que divide os dois mundos. Para que tenha a passagem livre, é necessário se envolver com a força benfeitora da caridade. Necessário é libertar-se com ela, para que o amor acenda no coração a luz da vida. Sob nenhum pretexto te permitas a hora vazia, a hora do ócio, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. Evita cair no desânimo que abre brechas na ação do bem, favorecendo a intimidade e inspirando as ideias maldosas. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porque conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento, nem o da luta. Perigoso mesmo é a cabeça vazia e as mãos abanando. Joana de Ângeles nos esclarece que na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa brilham a luz da oração e a chama da fé. E Kardec, na questão 675, pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Os benfeitores respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E quando nós analisamos a resposta, vemos que o trabalho se divide ao infinito. As ocupações materiais são necessárias para a sobrevivência dos homens e para o bem-estar de todos os povos. É por elas que se levantam casas, movimentam as indústrias e as máquinas de todos os tipos, enfim, todas as atividades da sociedade em troca de experiências. Existem ocupações morais que são as espirituais, tão necessárias quanto as materiais, ou talvez muito mais que elas. Pois, através destas ocupações espirituais, há o aprimoramento das almas. A política é um trabalho nobre a ser feito pelas ações do mundo. No entanto, os políticos do mundo se esqueceram de Jesus nas suas leis. E quando trazem traços do Evangelho, os seus estatutos não procuram vivenciá-lo, para não prejudicarem o seu bem-estar. Falam em democracia, em trabalho para o povo, e pelo exemplo, cria uma divisória entre eles e o povo em todos os sentidos. Pelo ganho, pela educação e pela vida que levam. Isso vai acabar quando Jesus chegar aos seus corações. Ele já veio, mas os mandatários não o conheceram. Passaram-se
2000 anos, e talvez sejam precisos mais 1000 para Jesus chegar aos corações das criaturas. É preciso primeiro saber e sentir que todos somos irmãos e que as necessidades de uns são as mesmas dos outros. Que os políticos deem o que puderem em favor dos que sofrem, criando leis de garantia, escolas e casas e recursos para a alimentação mais fácil para todos os que vivem. Nesse trabalho por amor, eles serão limpos do magnetismo impregnado nas suas consciências. Podemos observar que as ocupações piores são a dos pobres, e são eles os que sofrem mais nos duros trabalhos com salários baixos. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 37, Jesus acrescenta: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus pede a todos os de boa vontade para ingressarem nas fileiras dos poucos trabalhadores, para aumentar o conjunto dos que amam os seus semelhantes e renunciam aos seus próprios interesses, interessando-se mais pelos que padecem. Jesus aproxima-se da terra e dá mais ordens. É o arroxo divino, é o fim dos tempos, quando a vinha está ficando madura, quando deve ser colhido o trigo e o joio lançado ao fogo ardente das provações. A doutrina espírita, Jesus novamente anunciando a verdade para que muitos possam ser salvos das tempestades. Os Espíritos do Senhor comunicam-se de norte a sul, de leste a oeste, com a mesma mensagem de amor. Os seus discípulos verdadeiros conhecem a sua voz e se reunirão em um só rebanho para escutar com maior serenidade a voz do pastor. Cuidemos das ocupações materiais, porém não nos esqueçamos do serviço que Deus, pela voz de Jesus, nos pede para fazer por amor. O trabalho é cântico da natureza a reger os ritmos da vida através dessa lei bem compreendida e bem aplicada. Podemos tecer uma ordem social maravilhosa. Para que o homem tenha êxito no trabalho, isto não é necessariamente o ganho de muito dinheiro, mas uma satisfação íntima. É preciso que cada qual se dedique a um tipo de atividade de acordo com as suas aptidões e preferências, sem deixar influenciar pela vitória de outros nesta ou naquela carreira. Porque cada arte, ofício ou profissão exige determinadas qualidades que nem todos possuem. E Kardec, na questão 676, pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Os benfeitores respondem: por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre
na infância intelectual. O homem, depois que inventou a roda, o seu trabalho foi muito mais facilitado, mas muito mais grandioso. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação ao fraco de corpo, Deus deu a inteligência. Mas é sempre um trabalho. Vejamos os casos de Stephen Hawking, o físico que formulou as hipóteses dos buracos negros. Ele foi acometido de esclerose amiotrófica. E vejamos também o caso de Jerônimo Mendonça, que foi denominado o gigante deitado. Numa maca, ele levava o evangelho de Jesus Brasil afora. O trabalho é consequência da vida material animal. Com a elevação da alma, ele vai se modificando com a pureza do espírito. No mundo espiritual elevado, o progresso atinge o trabalho, oferecendo ao trabalhador os meios conforme sua elevação espiritual. Podemos ver na série de André Luiz o trabalho dos espíritos em várias etapas. Toda atividade nobre é ação de louvor e gratidão a Deus, pelo ensejo de laborar em favor da evolução de todas as coisas. A natureza é pulsante, em toda parte. As águas se movimentam em todos os rumos. O ar sopra em todas as direções. Os raios solares se estendem por todas as gamas da vida. A natureza íntima das árvores é inquieta para mantê-las na forma que Deus lhes deu. Os átomos, com seus prótons, elétrons e nêutrons, têm o seu movimento próprio. Os planetas e sóis, as galáxias e acúmulos viajam pelo cosmos em velocidade inimaginável. E Deus pulsa na intimidade de toda a criação. A vida é movimento, é trabalho. O trabalho é necessário para que possamos manter a vida no ritmo do Criador. Precisamos amar o trabalho, seja ele qual for. E quando o fizermos, façamo-lo com perfeição, desde a nossa vestimenta até as orações, desde os pensamentos até as conversações. Tudo é ocupação e necessário se torna que façamos tudo com inteligência e que sempre esteja nos esperando o Evangelho de Jesus. As mínimas coisas são olhadas pelo doador divino. Nada fica no esquecimento. Qualquer tarefa feita com honestidade é trabalho que a consciência aprova. A inteligência se desenvolve no exercício permanente das lidas constantes. No mundo espiritual se trabalha ainda mais do que nas regiões da terra. O homem cresce ante o trabalho, que desperta os esforços de cada criatura. Os nossos dons crescem no capricho de cada dia. Aquele que não se pode empenhar no trabalho físico por doença ou fraqueza do seu corpo, Deus deu inteligência para operar com ela.
nos pensamentos e na fala, e por vezes nas escritas, nos exemplos de tolerância, de amor, caridade. Se quiseres felicidade, pede a Deus pelo nome de trabalho, que é a porta para o verdadeiro paraíso de amor. Nós desconhecemos no mundo, ou em toda a criação de Deus, algum lugar ou alguma coisa em que não haja movimento. O que para, morre. E se não há morte, nada para, tudo se movimenta dentro do hálito divino. Vivemos porque trabalhamos porque vivemos em Deus e Ele em nós. Nas palavras de Joana de Ângeles, o trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Trabalha o verme na terra, trabalha o verme no solo, o homem na terra e o Pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Na natureza não existe ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. A lei do trabalho não livra ninguém da obrigação de ser útil. Ao contrário, quando Deus nos favorece de maneira que possamos alimentar-nos sem o suor do rosto, evidentemente não é para que nos entreguemos aos encantos, mas que nos movimentemos na prática do bem, os talentos que nos foram confiados. Isto constitui uma forma de trabalho que engrandece e enobrece nossa alma, tornando-a rica daqueles tesouros que a ferrugem e a traça não corroem, nem os ladrões podem roubar. Emmanuel nos esclarece que a glorificação do trabalho é serviço evangélico. Antes de Jesus surgir entre nós, a terra era vasto latifúndio de senhores e escravos. O serviço era considerado desonra. O princípio da força dominava as nações. O destaque social resultava da caça. E caça aos semelhantes para escravizá-los. Erguiam-se os tronos, quase sempre, sobre escuros alicerces de rapinagem, que podemos entender como roubos e violência. Os favores da vida pertenciam aos mais espertos e aos mais poderosos. Qualquer falência econômica terminava em obrigatório cativeiro. O trabalho era sinônimo de baixeza. Os espíritos mais nobres, na maioria das vezes, demoravam-se submissos, suando e gemendo, para sustentar o carro dos opressores. Em todas as cidades ferviam escravos de todos os matizes, e somente a eles era conferido o dever de servir, como severa punição. Roma imperial estava repleta de cativos tomados do Egito, da Grécia, da Gália e das redondezas. Por exemplo, só na Revolução de Espartaco, que aconteceu no ano 71 antes da Era Cristã, foram condenados à morte 30.000 escravos na Via Ápia. A única falta que eles cometeram foi querer um trabalho digno em liberdade. Com Jesus surge novo período para o mundo. O ofício do Senhor
é de ação e movimento. O mestre levanta-se com o dia e dedica-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico não descansa no auxílio aos doentes. Como professor, não se cansa de repetir as lições. Juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor espalha as bênçãos do amor infinito. Sábio coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino serve a todos, sem reclamação e sem recompensa. O exemplo de Cristo é sublime e contagiante. Cada companheiro do apostolado foge do comodismo para ajudar e ensinar em seu nome. Mais tarde, em Roma, o desejo de auxílio mútuo entre os cristãos atinge extraordinárias realizações no capítulo do trabalho. Pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço, com o objetivo de amparar os companheiros necessitados. Os aprendizes da Boa Nova espalham-se nas atividades da indústria e da agricultura, das artes e das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem e da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal, na servidão ou na indigência, no sofrimento ou nas prisões, e também nas prisões. O trabalho passa a ser interpretado por bênção divina. Temos exemplo de Paulo de Tarso, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro trabalho do tiar, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém, e garantindo, por esse modo, a sua liberdade de palavra e de ação. É o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. Em Atos dos Apóstolos e também em Paulo e Estevão, nós temos minúcias descritas da vida de Paulo. E honrando no trabalho digno a sua norma de ação, o cristianismo é força libertadora da humanidade. Cristo veio nos mostrar que através do trabalho nós nos libertamos. E o codificador da doutrina espírita, com as perguntas formuladas, nos mostra que a lei do trabalho é uma lei divina. Aqueles que ainda não colocaram a água para ser fluidificada, ainda é tempo. Neste instante, então, nós elevamos nosso pensamento em agradecimento a Deus, a Jesus, aos benfeitores que nos deram a oportunidade de aprender um pouco mais dos ensinos de Mestre Jesus, das suas leis, das leis divinas. Agradecido, Senhor, nós oramos. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando.
Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te machuque o coração e te atormente o ideal, espicaçando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que assim seja.